o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que nesse mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras: devotamento e abnegação. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração, então, bate melhor. A alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Depressão, angústia, melancolia, tristeza, todos nós sabemos que isso golpeia o espírito e reflete no corpo, minando as forças. Parece uma elegia ao sofrimento. Devotamento e abnegação e não reclamar nunca das angústias, dos sofrimentos e das dificuldades. É apenas uma aparência do discurso direto. Todos nós percorremos estradas que se perdem na noite dos tempos. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, em determinado momento, nos diz, reafirmando a assertiva de que em um determinado instante, Deus disse, seja, e nós passamos a existir. Simples e ignorantes. E a partir daí, sob as leis eternas e imutáveis desta fonte originária magnânima, que tudo sabe, que tudo controla, que a tudo sustenta com seu amor inefável, nós, criaturas, vamos sofrendo impulsos, movimentos, transformações internas. E aquele ser que era uma potência no início vai se desenvolvendo ao longo dos muitos milhões de anos que cada um de nós já registra. E aí eu retomo ao ponto do André Luiz no Evolução em Dois Mundos. Em média, nós que estamos estagiando nesta escola, temos aproximadamente 1,5 bilhão de tempo na existência. Não como espíritos que estão nos planos da razão. Nos planos da razão, nós acabamos de aportar há cerca de 40 mil anos, como nos é dito por um dos espíritos de hierarquia mais elevada, chamada Flaccus, no livro Libertação, logo no preâmbulo. Ele diz, vós estagiam na razão com as primeiras claridades do entendimento, manipulando agora a capacidade da análise e do raciocínio há cerca de 40 mil anos. É uma fagulha de tempo para o ser imortal. Esses 1,5 bilhão de anos são a nossa trajetória ancestral. Nós passamos por todos os estágios do despertamento da consciência, interagindo com N diferentes formas até chegarmos no reino nominal, onde nos encontramos presentemente. Nessa nossa trajetória, quando reportamos ao senso da razão, é quando o livre-arbítrio e a responsabilidade, dentro da lei de causa e efeito, tudo o que eu escolho, tudo que eu dou causa, tudo que eu estou elegendo, está provocando dentro de mim alguma transformação,
mas também pode provocar no meu entorno. Quando a lição diz, você vem de uma trajetória muito penosa. Até hoje, se nós voltarmos para o Conhece-te a ti mesmo, que estava lá no pórtico de Apolo, há 2.500 anos, Conhece-te a ti mesmo, reafirmado na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que também, na figura de Santo Agostinho, ele vai nos concitando como nós devemos proceder para nos conhecer cada vez mais. E ele diz assim, todos os dias, ao acordar e ao adormecer, analise o que você fez durante o dia. As memórias estão frescas, estão presentes. Selecione aqueles atos mais importantes que você deu causa e participou. Veja se o que você fez traz conforto para a sua consciência. O que você fez de acerto, o que você poderia fazer e não fez, e o que você nem deveria ter feito, mas fez. Está nos limites das nossas imperfeições e ainda portadores de muita ignorância. Mas à medida que nós vamos revisitando a nossa própria mente, com os conhecimentos e as orientações dos princípios e leis que todos nós já somos portadores, a consciência vai escrevendo a trajetória mais útil que nós deveremos empreender esforços e movimentos naquilo que damos causa. E nós vamos consertando aos poucos a nossa trajetória. A questão 614 de O Livro dos Espíritos, a gente sempre repete. Lá estão as leis naturais, aquelas que Deus estabeleceu para toda a criação, que diz o que a criatura deve fazer e o que não deve fazer. E nós só somos infelizes quando dessas leis nos afastamos. Aí não tem jeito. Você não tem como escapar. Você tem um imperativo que é existir. Não nos compete anular a existência. Nós fomos criados numa existência infinda. Esta é uma realidade posta. O nosso espírito é imortal. Estamos numa pequena faixa nos começos da razão. Mas esta razão, a qual nós estamos tocando, ela já nos diz que tem muito mais por vir. Daí aquela locução dos sábios, quanto mais sei que nada sei. No sentido de que o que está à frente no infinito do tempo, que nós estamos percorrendo e continuaremos a percorrer, terá muito mais de grandeza e de dilatação e expansão da consciência do que os primeiros movimentos de despertamento que alcançamos. Nessas tentativas de interagir e acordar, se relacionar com os demais seres e tentar aplicar conformidade com os códigos divinos de justiça e de amor, nós erramos muito. Nós violamos, nós subtraímos indevidamente direitos, nós prejudicamos. Entre erros e acertos, nós estamos caminhando. Mas nesse caminhar, existe aquela trajetória que ela é exitosa, é aquela que nos trouxe até aqui. Mas existe uma outra faixa de experiências que nós precisamos retrabalhar, reaprender, refazer e melhorar. E é nesse sentido que o termo devotamento e abnegação se aplica. Estamos matriculados em uma escola. Nesta escola,
nós não estamos apenas descendo num tobogã. Tem as subidas, tem os obstáculos, as dificuldades. E a gente se pergunta, mas eu, nesse momento, não estou exatamente me lembrando que eu tinha dado causa para passar por uma experiência tão difícil. Você não pode esquecer da sua ancestralidade. Não pode esquecer dos seus acervos multimilenários que somam na sua personalidade que está em constante transmutação. Nós somos mutantes em nós mesmos. A cada momento nós estamos mudando porque melhor compreendemos, melhor interagimos com o meio e com as demais criaturas. Mais aprendemos a nos alimentar da força originária que a tudo sustenta, que está em diversas formas. Na natureza física, a energia. Na natureza espiritual, o conhecimento e as boas emoções. Mas nós, em cada momento, somos um projeto que trabalha pela auto-melhoria, pela auto-transmutação interna. E é nesse momento que esta lição se apresenta para as nossas considerações. Você, que é uma experiência muito longa, que é um projeto de futuro luminoso, está trabalhando numa semeadura. E nesta semeadura nós temos que lidar com as nossas sombras internas, na figura do egoísmo, na figura do orgulho e de tantos outros ismos, da inveja, da preguiça, dos desejos que não têm a correspondência com as justas aquisições, com as ilusões. E nessa esteira, nós provocamos, com as nossas arestas, feridas. Nós contrariamos a lei divina. E não ficará um único iota que não tenha reparo antes que a criatura alcance os seus estados de paz e de harmonia. Para alcançarmos a paz, para alcançarmos a harmonia, para sentirmos a felicidade, que é o que todos almejamos, tudo isso pontificado no amor, na sua expressão maior, em que a aventura, em que a verdadeira felicidade um dia à nossa frente nos aguarda, nós temos que investir, trabalhar, estudar, exercitar e refazer. Se estamos numa reencarnação, estamos em uma fase da escola do aprendizado contínuo. O aprendizado do ser é um contínuo que se manifesta, ora, no mundo físico em que, associado a esse organismo de tantas e tantas contribuições celulares que se contam aos trilhões, o nosso ser espiritual se associa temporariamente a esse vaso funcional que nos auxilia sobremodo nesta fase em que ainda somos principiantes no aprendizado dos conhecimentos superiores. Aqui, os nervos, as sensações, nos acrisolam um pouco, mas também nos dão o duto para que você não perca o rumo das coisas. As memórias, que são muito negativas, são esquecidas. As nossas derrotas vão amainando com o passar do tempo. As nossas vitórias, e onde colocarmos o nosso melhor olhar, estarão trazendo um novo alimento e novas forças. E é por isso que foi perguntado na questão 912. Qual o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea? Essa natureza corpórea é esta inferioridade natural que todos nós ostentamos no nível de desenvolvimento que estamos. Hoje somos alunos de uma espécie de pré-primário. Nós não estamos ainda nem no maternal, estamos no pré-primário mesmo. Vamos nos encaminhar para o maternal espiritual e depois, com analogia nas escolas humanas, até chegarmos nas universidades do futuro,
das universidades do verdadeiro conhecimento do Espírito. Por enquanto, o que é pedido de nós é muito pouco. Praticar a abnegação. Fazer com boa vontade. A terra, herdará a terra, homens e mulheres de boa vontade. O que é feito com abnegação é feito com a boa vontade. E aqui nós vamos pegar as palavras de um colega chamado Ney Pérez, que resumiu em 5 principais frases para nos ajudar a melhor compreender abnegação e devotamento. Disposição firme e constante para a prática do bem. Nós somos pendulares. Tem horas que nós somos verdadeiros anjos. A gente já se vê até com as asinhas e consegue até flutuar. De tão bom e de tão elevado que nos encontramos em determinados momentos felizes e com o coração cheio de boa vontade. Nesse momento, a gente sente o desejo de ser melhor, de cooperar, de realizar de modo positivo, de abdicar de todas as tendências que contrariam a nossa própria consciência. Eliminando aqueles valores que teimam em ficar conosco, como a impaciência, como o egoísmo, como a inveja, como a preguiça, o medo. Nós temos ainda muitos senões. E, nesse sentido, o Espírito Emmanuel disse, nós somos uma ilha cercada de senões. Não para nos preocupar, apenas para dizer, este novelo que está por fazer, mais à frente, essa esfera vibracional que é o nosso espírito, um dia alcançará aquilo que Jesus previu em Mateus 5,16. Brilhe a vossa luz. Lembra? Mateus 5,16, Jesus disse, quando ele nos ensinou as bem-aventuranças, como proceder pela boa vontade, ele disse, vós sois o sal da terra, terá que trabalhar como o agricultor. Você vai penar, vai se desgastar, mas tudo aquilo que você estiver investindo nessa direção, logo em seguida você terá o direito de colher. Tudo aquilo que amealharmos em conformidade com a lei natural está a serviço do nosso desenvolvimento. Nós nunca seremos melhores aquém das conquistas que justamente já alcançamos. Então, disposição firme e constante para a prática do bem. É um bem positivo, não é ele gracioso. Ele deve ser desinteressado, sim, mas que as nossas forças, que as nossas escolhas, que as nossas mentalizações andem na direção que aproveita para a criatura. Nós temos muitos desperdícios. Se examinarmos como Santo Agostinho nos convida, nós vamos ver que no final do dia, na balança das realizações positivas, na balança das ausências e na balança do que foi indevido, a gente ainda tem reparos. Temos reparos por fazer na realização de um dia, na vivência de um dia. Prática da resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Por que guardar lixos mentais dos malfeitos do outro, de desejos inconfessáveis, de sentimentos de vingança, sem se comprazer com a derrota do outro? Para que guardar lixo dentro de nós? Eles nos visitam como se fossem aves agorentas quase que todos os dias, em muitos momentos. Para que guardar lixos no nosso mundo interno? Use os seus pensamentos, elucubre
todas as suas mentalizações com aquilo que lhe agrada, com o que você sabe que vai lhe fazer bem. Ouça aquela música que lhe leva para um estado alfa. Veja aquela paisagem que traz um sossego enorme para o seu coração. Leia aquilo que lhe alimenta. Realize aquilo que lhe faz bem. Esteja com os entes amados. Divida, trabalhe e coopere. Mas que nós aprendamos a resistir aos apelos do mal. Esses apelos do mal sempre serão relativos ao nosso nível de compreensão, ao nosso nível de senso do que seja justo ou injusto. Sacrifício voluntário do interesse pessoal, renunciando pelo bem ao próximo. Eis a abnegação. Em família, nós temos N oportunidade de praticarmos a abnegação. Dividindo o nosso tempo, os nossos esforços, direcionando o bem que podemos fazer em prol de outras criaturas que estamos aprendendo a amar. E algumas amamos já de uma maneira muito amadurecida. Então, no círculo familiar está o primeiro ciclo de boas realizações no caminho da abnegação. É aí que nós nos fortalecemos, exercitamos, nos fortalecemos e nos sentimos melhores. Continuemos, então. Prática da caridade desinteressada, empregada com discernimento para o proveito real dos que dela necessitam. Aqui já temos mais alguma dificuldade. Partilhar, compartilhar, dividir, cooperar. Basta que entendamos que nós, para conseguirmos viver materialmente falando, nós necessitamos de quantas pessoas, do trabalho de quantas pessoas, da habilidade de quantas pessoas por dia. Iniciando o dia, quando você vai para um chuveiro, alguém teve que canalizar a água que está lá numa caixa d'água. Se a temperatura não está muito adequada, tem um temporizador no chuveiro, mas tem alguém trabalhando numa usina para que aquela energia esteja disponível para você usar no conforto do primeiro movimento que você faz de conservação do organismo. Vai para o de jejum, para o café. Madrugada, antes, quando nós estávamos a sono solto, algum padeiro estava trabalhando com a massa para que ela, junto com o fermento, chegasse no ponto ideal de ir para o forno e gerar aquele pão que muitas vezes você tem a chance de tomar quentinho na hora do café. O café foi plantado longe. Alguém trabalhou lá durante, às vezes, anos para que aquele cafezal chegasse no ponto de estar gerando o produto. Foi transportado de muito longe, foi processado. Alguém colocou numa prateleira e você, com a troca do seu esforço pelo dinheiro, foi lá e comprou. Se nós analisarmos só o lado material, nós vamos ver que somos dependentes de centenas e centenas de pessoas todos os dias. Aí alguns dizem, bom, mas se eu tenho meu dinheiro, eu não dependo de ninguém, o meu dinheiro é que compra. A gente faz uma análisezinha muito simplificada. Pegue todo o seu dinheiro, vá para o centro do Saara e veja o que ele é capaz de lhe abastecer. Você está no centro do Saara. Você não tem que se proteger do sol e nem do frio das madrugadas. Não tem água. Não tem nada de alimento por perto. Não tem ninguém. Mas você está cheio de dinheiro. Você não precisa de ninguém. Eu posso, eu tenho. A cultura do ter leva a essa deformação em que nós nos esquecemos dos deveres da caridade. Os deveres da caridade não é para nós sermos bonzinhos, é que o Senhor colocou em cada criatura bens diferenciados que, quando se juntam, beneficiam a todos.
Nós, junto com o coletivo, somos beneficiários individualmente. E nós, individualmente, cooperamos com os coletivos. É assim que a coisa funciona no seio da criação do Senhor. Então, a caridade, ela desinteressada, é aquela que você vai plantando sementes e flores no caminho que você está navegando. No dia que você voltar, o caminho estará florido e cheio de frutos para colheitas. Em qualquer direção. Em qualquer direção, se você usa a abnegação, se você coopera de forma desinteressada, você é uma criatura desejada naquele meio. Querida, respeitada, e os corações estão dispostos a lhe ajudar em momentos difíceis. Nós vivemos ciclos maravilhosos que você fica planando, voando numa boa. E tem ciclos de tormentas, tem noites de chuvas e trovoadas, de maremotos, de ventanias. Acontece conosco numa organização biológica tão numerosa, de sermos acossados por doenças. De vez em quando, nós estamos prostrados. E ali, nós vemos as nossas insuficiências se apresentando para a gente com todas as cores. É quando você olha e suplica a ajuda. Então, a caridade desinteressada é aquela que serve em todos os ciclos da vida. Quando você está numa boa, que tem força, que tem meios, que pode distribuir, que pode cooperar, mas também estará em seu favor nos momentos que a adversidade lhe visitar. Dedicação com sentimento de amor profundo e desprendimento, que é o verdadeiro devotamento. É o chamamento que essa lição faz para nós outros. É claro que eu estou fazendo aqui apenas umas pequenas pinceladas de um conhecimento, de um entendimento maior do que seja o verdadeiro devotamento e abnegação. Mas isto alcança a todos nós e nos auxilia a melhor refletir sobre como estamos conduzindo a nossa vida, como nos situamos dentro do concerto da criação, como estamos cumprindo com os deveres de alunos da reencarnação. Para estarmos aqui, bilhões de seres estão do outro lado, aguardando que nós desocupemos as cadeiras da sala de aula. Nós temos o nosso tempo, esse tempo é nosso, ninguém pode dele dispor, só a providência do Senhor. Mas outros seres estão aguardando para vir para o ciclo dos aprendizados daqui. Nesta faixa do desenvolvimento espiritual, vir aqui é um privilégio. À medida que nós formos avançando, a semelhança das escolas humanas, um dia nós estivemos no maternal, no outro estivemos no jardim de infância, no outro no ciclo fundamental, no outro no ciclo médio, no outro na faculdade, no outro fizemos o pós-doutoramento. E nos afastamos e vamos aplicar aquilo em outras atividades. Mas, durante o tempo do processo educativo, ali foi necessário nós estagiarmos. Porque o processo foi contributivo para o nosso desenvolvimento. Desenvolvimento que espera a nossa aplicação. Nós estudamos para aplicarmos numa profissão, numa atividade, num labor. Você não passa esse tempo todo na escola para esterilizar ou para nada realizar. Aprende para, em seguida, fazer. E fazer aplicando da maneira que seja mais equilibrada e em conformidade com as leis naturais. Essas leis naturais são os regentes dos destinos de todas as criaturas em todas as dimensões onde estivermos. Sempre relativo ao nosso nível de desenvolvimento. Mas quer seja na condição humana, quer seja na condição do anjo,
quer ser na condição do aborígene onde estivermos, as leis naturais estarão impressas na nossa consciência, como está afirmado na questão 621. Onde está, então, impressa a lei natural? Na consciência. No nível de despertamento que tenhamos alcançado pela nossa justa conquista. Ninguém chegou aqui senão pela justa conquista, e estamos na condição humana porque fizemos jus de aqui nos situarmos. Então, esse é o melhor momento de que dispomos para continuar o nosso processo evolutivo. Quanto mais evolução, mais harmonia interna, mais eficiência na interação com o meio material e o meio mental, e melhor relacionamento com todas as criaturas. Então, são essas as apreciações que eu havia guardado para dividir com todos vocês a respeito deste tema, lembrando ainda que o próprio Evangelho diz assim, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, o Senhor, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui. Venho até vós, porque me chamastes. É aquela oferta que Jesus também faz em Mateus, né? E ele afirmou que estaria conosco por todos os erros, que tinha ido para nos preparar o lugar, mas que todas as vezes que nós o chamássemos, ele entre nós também estaria. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte. Junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. E que Jesus esteja com cada um de nós. Nós temos alguns poucos minutos e gostaríamos de ouvi-los também. Eu não estou aqui como um professor, estou aqui como um estudante, como vocês também são estudantes da vida. Vocês têm conhecimentos que eu não tenho, têm janelas de percepção que eu ainda não desenvolvi. Então, que possamos fazer um bom merge num diálogo fraterno e cristão. Quando você falou, sabe, comete aquelas lembranças que a gente não gostaria de ter, né? De sabor, de momentos tristes, nos acaba produzindo pensamento, até para uma ideação de vingança, tipo, vou fazer isso, fazer aquilo, esse tipo de coisa. Ou então coisas simplesmente tristes pelas quais nós passamos, que vão nos acabando uma certa tristeza. E aí, quando eu percebo assim, quando a gente se percebe com esse tipo de pensamento, aí eu acredito assim, comigo, eu falo da cabeça assim, não, eu definitivamente eu não quero passar nesse assunto. Esse assunto não me representa, esse assunto ficou no passado, esse assunto já não trouxe sabor na época, e agora eu faço questão de não lembrar dele, não, que ele não possa mais me trazer qualquer tipo de mal-estar. Definitivamente não quero pensar nisso, quero pensar em outras coisas. Aí aquilo parece que vai assim, desaparece, você falou, né? Que eu costumo fazer isso. Aí, então, a gente está nesse desafio
tempo inteiro, ele sabia. Exatamente. Ela estava no meio para te desarmonizar. Exatamente. Se você arranja dentro, ela não sabe um pouco. Para ver tanto que ela mesmo. Eu não quero mais. Aí você já é dona de você. Dona de Não, mim. eu não tenho isso. Eu sou um espírito que amor Deus. Ninguém vai fazer minha cabeça. Aí você procura. Mas se você dá a imaginação. Vocês aí na sala estão ouvindo as conversas aqui da sala presencial? Com muita dificuldade. Muito baixo, né? É porque os amigos aqui da presença estão falando. Mas tudo bem, faz parte. Mas eu vou reproduzir o que está sendo falado por Lúcia e Jovelina. Se for dentro daquela. Aí aquilo parece aí você lembra a pessoa de Vou chegar mais perto delas. Olha, o pessoal da sala está pedindo que vocês falem aqui perto. pois é. Olha, não é para fazer medo, não, mas falem aqui perto do microfone, porque tem gente que Pessoal está... querendo participar. É, Eu estava falando aqui com o Carlos que quando ele comentou que em certos momentos a gente tem o pensamento levado para alguma coisa, pensamentos ruins, lembranças do passado, coisas ruins, lembranças de episódios desagradáveis, às vezes de um colega, de um marido, de uma amiga, de uma coisa do trabalho. Quando você vê, você está num buraco assim, que uma coisa vai puxando a outra, um pensamento ruim, outro pensamento ruim, aí você já começa a idealizar assim, meu Deus, mas eu vou fazer alguma coisa, né? Quando você vê, você está afundando num buraco ali, aquilo vai te dando um mal-estar horroroso e você tem os seus sentidos bastante prejudicados, entristecidos, quase te levando a um momento ruim, de pensamentos ruins, de uma certa tristeza. Isso, para mim, não é legal, não funciona. Eu não me permito, eu não gosto de ser infeliz. Eu já falei com o Papai do Céu que eu nasci para ser feliz, eu quero ser feliz. Então, eu falo, eu não quero ter esses pensamentos não são bons para mim, eu quero afastá-los, eu quero pensar o que eu quero pensar, coisas boas. Isso ficou no passado, não tem mais como ter volta, isso está me trazendo mal-estar, e eu vou deixar isso no passado. Quero ficar bem, quero ficar equilibrado e ser dona dos meus próprios pensamentos. Jovelino estava comentando que, nessas ocasiões, os nossos amiguinhos, que estão sempre aos nossos lados, podem ser amiguinhos, não tão amiguinhos, eles conduzem, eles aproveitam que você abre uma janela e acaba abrindo uma porta. Ou seja, uma coisa vai puxando a outra, quando você vê, você está quase ali brigando ali com seus pensamentos, sofrendo. Não, eu pego e falo, eu sou dona do meu pensamento, eu vou botar ele onde eu quero que meu pensamento fique lembrando aquela praia maravilhosa lá da região dos lagos, que eu sempre vou, para eu ficar feliz, calma, tranquila, eu me lembro dos meus netinhos fazendo gracinha, eu me lembro de qualquer coisa que me traga alegria, equilíbrio e tranquilidade, que é isso que eu acho que importa para a gente. muito obrigado, Lúcia. Vocês ouviram a Lúcia? Quem desejar mais, olha, eu prometo que eu boto um ângulo melhor, mais favorável, viu? Estamos utilizando recursos que até pouco tempo era improvável, né? Estamos dentro de uma sala espírita, né? Numa palestra pública e com interação. Outros recursos estarão sendo colocados aqui dentro de pouco tempo, como um microfone mais sensível, umas câmerazinhas aqui, para tornar esta interação mais tecnicamente palatável. O que a Lúcia... Sim, Jovelina? Deixa eu falar aqui. A abnegação, qualquer trabalho que você for fazer, na sua cara, se você não tiver o negócio da abnegação, você não faz nada bem feito. Tem que ter um detalhe. Pelo menos,
Se você não gosta de ir para Brasília, eu vou porque é necessário, porque a fulana vai, se eu não for. Eu não digo que, não, que aquele trabalho não sirva. Lógico que só o esforço de você se deslocar da sua casa para ir cuidar daquelas crianças, daqueles adultos tão necessitados, já é muita coisa. Mas se você não tiver abnegação, se você não gostar de fazer aquilo, se você não tiver aquele sentimento de caridade para ajudar aquelas pessoas, o efeito não é tão grande. Porque você não toca o coração daquelas pessoas. Você abraçar um daqueles e ela chegar com a olha, meu filho está preso, meu marido também me largou. Se você não tiver essa abnegação, vai entrar no ouvido e sair no outro, porque não te toca. Então, tudo que a gente for fazer tem que ter essa abnegação, esse devotamento. Olhar aquelas crianças... Essa menina é minha namorada, viu? Vocês estavam vendo Jovelina, viu, meninos? Aqui, presente. Reconciliação. Reconciliação e perdão das ofensas. Que elas estavam falando aí exatamente isso. Como que você exercita o perdão? Como que você trabalha na direção da reconciliação? Há diversidades, quem é contra a gente, quem não gosta da gente, nós vamos encontrar de mãos cheias, porque somos ainda muito inferiores. É a condição humana, tá certo? Ninguém procure unanimidade, ninguém é igualmente querido e amado e desejado em canto nenhum. É a realidade das nossas inferioridades. Então, saídas, elas acabaram de dizer caminho de saídas. E todo caminho de saída é aquele que nos auxilia na superação dos longos aprendizados que nos aguardam nos caminhos do testemunho do devotamento e da prática da abnegação. Fazer de bom coração, fazer do melhor modo que a gente possa, sem se violentar. E não fazer apenas por fazer, porque dizem que é bom que a gente faça, porque nesse momento você não está. Não. Nós não ultrapassamos essa parte. Tem hora que a gente se pega assim com um sentimento tão ruim, meu Deus, eu achei que eu já tinha passado por isso. Aí que a gente vê a nossa inferioridade ainda. A gente só tem que pedir a Deus para que nos ajude nesse desenvolvimento espiritual, mas nunca se achar superior, que já ultrapassou essas coisas, porque não passa. Basta que pense no nosso caso. Gostaríamos de ouvir mais vocês. Eu estou trazendo aqui perto porque as pessoas que estão na sala estão querendo ver e ouvir, né, para interagir com a gente aqui. Vocês ouviram bem dessa vez, não é? Sim, deu para ver direitinho. Tá certo, gente. Diz que deu para ouvir direitinho, viu? Alguém da sala gostaria também de fazer algumas colocações sobre o que foi examinado aqui em termos de devotamento e abnegação? Apenas dar ênfase ao que você falou, né? Que tudo começa na força da vontade de manter a mente com pensamentos positivos, com fé, em si mesmo, em Deus, para não se deixar abater. Na mente estão todas as nossas curas e todas as nossas doenças. Obrigado, viu, Janice? Nós estamos reduzindo o tempo da apresentação para 30, 35 minutos, porque, além disso, no final do dia, só os santos são capazes de suportar. Quando a gente está sentado na cadeira, depois de um dia de trabalho, muita energia já ficou pelo meio do caminho, né, pessoal? Vocês que estão em casa. Então, nós agradecemos a presença de todos os que estão na sala. Estamos nos encaminhando para o final do nosso encontro.
aguardando só mais um pouco as equipes mediúnicas que estão nas salas ao lado virem compor conosco para fazermos uma prece final em conjunto, e os que desejarem receber um passe, nós estaremos aplicando o passe para todos aqueles que assim o desejarem. É aprender e fazer, sempre. Aprender e fazer sempre. Como em tudo, né? Vivemos hoje num mundo tão tecnológico que era impensável há muito pouco tempo. Eu que tenho um CPF um pouco mais antigo, eu ainda vi comunicações muito primitivas. Quer dizer, você ligava o telefonezinho comum e para conectar interurbanos era central por central, fechando a ligação. Eu estava numa cidade, ligava para a cidade central da cidade B, aí a telefonista da cidade B fazia conexão para ligar para uma cidade C. Depois que você fazia fisicamente a linha, podia falar a pessoa que estava na cidade A com a cidade K. Às vezes levava horas nesse tipo de ligação, por exemplo, da minha cidade de Parnaíba para o Rio de Janeiro, né? Hoje eu estou aqui com um aparelho que, dependendo do meu bolso e sabendo o número que eu queira ligar, ligo para qualquer canto do planeta. Se for pelo WhatsApp, não pago, a não ser o que eu já estou pagando dos serviços de banda de internet, né? E mais, não só o som, a imagem também. Aqui nós estamos com amigos que estão em Salvador. A Maria Antônia está em Salvador. A nossa amiga Maria Antônia, nesse momento, está em Salvador. Nós estamos aqui em Brasília. André Luiz está na residência, Juliana, Janice, e nós estamos partilhando momentos comuns, né? Graças à tecnologia, que é filha do esforço mental humano no longo processo evolutivo. Nós precisamos agora acelerar o nosso desenvolvimento emocional, espiritual e emocional. O tecnológico está indo muito bem. Falta agora nos aproximarmos mais do desenvolvimento emocional e espiritual. E aí vamos viver, de fato, as maravilhas das conquistas que nos aguardam um pouco mais à frente. Precisamos viver sem medo. Precisamos sair daqui e ir para um estacionamento sem estar olhando 180 graus ou 360 o tempo inteiro, com medo do nosso irmão, né? Vocês já viram que algumas coisas, a nossa língua é muito pobre. Quando se fala em crime, é sempre no masculino, né? É o ladrão, o assaltante, o criminoso, o malfeitor. Quer dizer, a pecha sempre vai para o lado masculino. Como tem coisas que a nossa língua, por deformação, sempre coloca para o lado feminino, né? Mas a gente tem medo do irmão, né? Em determinados momentos, você já perdeu a liberdade de ir e vir sem que não sinta medo. Andar de madrugada em determinadas regiões, você já sente medo. Esse medo está dentro da revolução interna imatura dos seres, que são capazes de violar a lei. Então, falta educação espiritual, falta educação emocional nas criaturas. Alguém da sala deseja falar alguma coisa? André Luiz? Não, nada a declarar. Só reforçando mesmo o que o Carlos colocou com relação à melhoria dos nossos recursos tecnológicos aí para que nós façamos de forma cada vez mais próxima do perfeito ou do esperado essas reuniões, e também um breve comentário com relação à conexão, né? Antigamente não era celular, né? Às vezes a gente usava o molecular, né?
Eu ligava lá para a cidade e falava, olha, eu queria falar com a fulana. Não, pode deixar que eu vou mandar o molecular para avisá-la da, da ligação. Agradecer, né, por mais essa oportunidade que nós tivemos aí de ouvir o nosso irmão e nós possamos, como foi dito, melhorar cada vez mais as condições para que a gente possa levar a palavra dele e de outros amigos que colaboram conosco aí a outros rincões que não sejam aí o ambiente próprio da casa. Então, que paz e bem a todos, que Deus nos ampare, proteja e prossigamos avante. Agradecemos, André, a sua participação. Alguém mais gostaria de falar um pouco? Sim. Eu gostaria de falar que quando, por exemplo, agora eu estou passando por uma situação difícil na família, né? De sofrimento do meu irmão. E estou precisando ter abnegação e fé. E para estar do lado dele, fé na espiritualidade que conduza da melhor forma possível. Dois médicos. Ela é médico e o irmão é médico. Não, meu irmão não é, mas não? Meu pai é. É. Meu irmão não é. Não. Mas, assim, está sendo conduzido, né? Mas dá uma ansiedade, porque ainda não foi resolvido. Então tem que ter a fé para estar na mão dos mentores, estar na mão de Deus, de Jesus, para conduzir da melhor forma. Cada um tem sua história, cada um tem sua cruz, né? E a gente tem que aceitar também, não pode ficar sofrendo também demais com aquilo, mas, e dar força para ele conseguir passar por isso também. Então, não é fácil também quando está passando nesse momento. As experiências pessoais não são fáceis, elas estão no nosso limite, sempre, né? Sempre estamos no limite da nossa experiência, sempre. Senão, não estaríamos avançando, estaríamos em repetições, né? Tudo tem uma razão de ser, que a gente nunca perca esse senso. Tudo tem uma razão de ser. Cada movimento que dermos causa vai estar ligado a nós, favoravelmente ou desfavoravelmente. São as nossas escolhas e as nossas ações que estão construindo as transformações internas, que estão propiciando a nossa expansão mental, a nossa ampliação de conhecimentos, de experiências e capacidade de outras e melhores realizações, sempre. Mas existem momentos em que nós não somos suficientes em nós mesmos para suprir forças e necessidades em função de determinados momentos de experiências. Aí vem a fé, a esperança e a súplica, o rogar. Nós temos que ter a humildade de, determinadamente, pedirmos ajuda, né? Senhor, me ajude. Chegou aqui um momento que está muito difícil para mim. Quer dizer, você não pode estar pedindo ao Senhor para substituir o que os seus braços e a sua cabeça são capazes de pôr em movimento. Mas tem coisas que não sabemos, né? Existem muitas enfermidades, existem muitos problemas de natureza emocional, psíquico e mental que nós não sabemos como equacionar pelos meios que estão ao nosso alcance.